Acho que mudou um pouco o ambiente, né? E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, obrigado por perguntar. Se tiver saindo um som de fundo, não repare. Pode ser o eco do ambiente ou pode ser o soprador lá no fundo que o Thiago tá usando. Bom, hoje eu tô aqui na nossa grande Infratec, né? Pra você que não tá sabendo, eu recomendo ver os últimos vídeos do perfil. Bom, hoje eu tô aqui na frente, na parte da loja, mas eu tenho um serviço lá no fundo que eu quero mostrar pra vocês. É um serviço muito especial. Vamos lá, que eu quero mostrar os detalhes pra vocês. Pra quem não me acompanha nas outras redes, recomendo que me acompanhe. Mas porque eu mostro meu dia a dia, tudo aqui. Todo dia eu tô lá mostrando, mas tá aqui, assim que tá aqui na frente, na loja. Provavelmente até esse vídeo sair já deve ter tendo alguma mudança, mas é assim que a loja se encontra no dia 28/6. Vamos lá pro fundo que eu quero mostrar o serviço de hoje pra vocês. Bom, então tamo aí. Hoje o serviço da vez é essa plaquinha de vídeo aqui, que é uma 3060, uma RTX de 12 GB. Tá aí a carcaça dela, da Galaxy. E essa placa é muito especial, por quê? Porque essa placa não é aqui da minha região, na verdade não é nem um pouco próximo. Essa placa veio lá do Paraná. Uma seguidora que me acompanha no Instagram entrou em contato comigo e perguntou se podia estar mandando a placa. E aí a gente acabou conversando e ela mandou. Tá aí a caixa da placa da Galaxy 3060. Eu não perguntei pra ela se eu posso estar mencionando o nome, mas eu vou perguntar depois e qualquer coisa eu coloco na edição do vídeo. Opa, fazendo uma pausa aqui só para agradecer a Eduarda, que foi a cliente que confiou no meu trabalho e confiou nesse cara que grava os vídeos aqui pra vocês. E enviou essa placa de vídeo, essa RTX 3060 lá do Paraná, aqui pro interior de Goiás, só para fazer a tentativa de reparo. Então, muito obrigado pela confiança e pela preferência. Mas o que acontece com essa placa? Qual que é o defeito dela? Quando conecta ela no PC, o PC não liga. Para quem não tá ligado, isso é um sintoma muito claro de curto. Se tiver um curto aqui no PCI Express ou aqui em cima, o PC identifica, o computador, a placa-mãe ou a fonte identifica que tem uma resistência baixa no circuito e ela pega e trava tudo, para não ter risco de carbonizar nada. Para quem não tá ligado, existe uma forma muito fácil de identificar curto, que é basicamente você coloca seu multímetro na escala de diodo, a ponteira vermelha no terra e coloca a outra ponteira aqui. Como vocês podem ver, drop de 10 volts. Então, pô, isso aqui é um curto claramente, um curto muito claro. Eu coloco aqui, ó, é os 3 primeiros pinos. Deixa eu colocar aqui, já tá aí. A gente pode medir as bobinas também, por exemplo, colocar aqui nessa bobina. Essa bobina eu acho que tá em curto, porque ela é 12 volts. Mas as demais eu medi aqui, ó. Essa tá de boa. Cadê? Essa aqui tá de boa também. As bobinas, que é muito importante, é bobina de memória. Se a bobina de memória tiver em curto, esquece. Mas nesse caso, graças a Deus, tá tudo tranquilo. 56. A outra aqui, 56. Como é uma 3060 de 12 GB, ela tem duas alimentações, duas bobinas. 500 e essa pequenininha, 20. Então é isso. Realmente, o que acontece? Quando para dar curto na alimentação de 12 volts do PCI ou daqui em cima, geralmente é algum MOSFET nesse caso aqui, né, da RMOS, de alimentação do chip gráfico que entra em curto e ele vira praticamente um fio. E ele não é, na verdade, nesse caso aqui, ele tá pegando a resistência do chip gráfico, que é essa que eu mostrei para vocês agora. Então, assim, para quem já conhece um pouco de sistema de placa de vídeo, existem duas formas de alimentação, né? De converter 12 volts para 1 volts do chip gráfico, que geralmente é o estilo de MOSFET, né? De MOSFET de alta e baixa, que é usado muito em RX 580. Deixa eu pegar uma sucata aqui. Cadê? Tem? Aqui, ó. Esse MOSFET que tá desse lado aqui, são os MOSFETs de alta. Esses outros aqui, os MOSFETs de baixa. Então, tem esse aqui, que é um sistema mais arcaico, né? Vamos dizer assim. E essas placas mais novas já estão vindo com esse sistema, que é o sistema de DRMOS, que é esses carinhas aqui, ó. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Que é esses caras aqui, que é basicamente esse bicho aqui. Ele é como
se fosse um PWM, ele junta os dois MOSFETs, o de alta e baixa e o driver, tudo em um componente só. Então, assim, para identificar curto desse cara aqui é muito chato, é muito difícil, porque não tem uma medição exata para identificar curto dele. O que a gente pode fazer, por exemplo, é medir aqui, ó, o pino GL, né? Que é como se fosse o pino gate de um MOSFET convencional. Então a gente mede aqui e tira uma base. Mas nesse caso aqui também nem se aplica muito. Porque se eu medir o pino GL, quer ver? Então aqui, ó, eu tô medindo o pino GL, que é esse pino que eu falei para vocês, tá aí, ó. E assim, não tem um curto nele, ó. Tem 500 volts de drop. Então assim, não é um curto. Mas medindo esse pino, o que eu identifiquei aqui que é um pouco curioso, é isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Nesse MOSFETzinho, nesse driver aqui, ó, se eu medir o pino GL, ele tem um drop de 480. Os outros DR MOS, eles têm tudo drop de 500. Tudo 520, 500, por aí. Só esse que não tem o drop de 480, o que é um pouco estranho. Então, assim, eu tô suspeitando desse cara, que tá com um drop estranho. E tem esse cara aqui também, que ele tá como se fosse com tipo um rachado aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Como se fosse um trincado. Então, assim, tem esses dois componentes que eu tô suspeitando. A princípio, eu vou retirar o DR-MOS que tá com o drop estranho pra ver se o curto sai. Se o curto não sair, eu retiro esse cara aqui, que provavelmente vai ser ele o culpado. E assim que tirar ele, provavelmente o curto vai sair e a placa vai ligar. Então, deixa eu tirar aqui e eu já volto com o resultado para vocês. Meus amigos, próxima vez que vocês forem mexendo numa placa de vídeo, não bate o martelo em nada antes de fazer. Eu falei que era um daqueles dois componentes, não era nenhum dos dois. Aí, beleza. Cadê? Vou pegar uma pinça aqui. Ranquei primeiro esse, não era. Ranquei esse, também não era. Eu pensei, pô, beleza. Pode ser esse aqui, né? Que era o que tava mais esquisitinho, né? Que tava mais escuro. Ranquei, não foi. Beleza, vou arrancar o do lado. Também não foi. Aí eu ranquei o último, que é esse cara aqui, ó. Aí o curto sumiu. Deixa eu colocar aqui a ponteira pra mostrar pra vocês. Cadê? Aí. Já foi pro L já praticamente. Aí, já foi lá pra 2000. Curto sumiu. Aí agora eu só vou ter que ressoldar tudo, né, de novo, graças a Deus. E é isso. Agora da edição passando aqui só para acrescentar algumas coisas. Primeiro, o método que eu usei para retirar esse DR-MOS foi o método mais difícil que tinha. Foi praticamente retirar DR-MOS por DR-MOS. No meu caso até que foi tranquilo, porque era só 5 na placa. Mas tem placas que tem 8, 10 e por aí vai. Então esse método não é muito eficaz. Eu recomendo, se você está com uma placa e na bancada que está com esse tipo de defeito, fazer a medição de todos os pinos do DR-MOS. Fazer a medição de todos os pinos e ir comparando um com o outro. E tentar identificar algum pino que está com alguma medição diferente. Que provavelmente vai ser o DR-MOS que está com defeito. No meu caso, como eu fiz medição só pelo pino do gate, acabou que ficou meio confuso. Mas é só um detalhezinho que é bom você se atentar. E outro detalhe também se você tem uma estação de solda que não é muito potente igual a minha, eu recomendo você pré-aquecer bem a placa antes de tentar retirar o DR-MOS. Pré-aquecer bem a placa e, se possível, se você tiver alguma base de pré-aquecimento ou alguma estação BGA, fazer o pré-aquecimento da placa usando elas. Porque pela estação ser muito fraca, e a parte de onde fica soldado os DR-MOS é uma parte que dissipa muito calor da placa de vídeo, pode ser que você use uma temperatura muito alta por muito tempo na placa e acabe amarelando alguma parte dela. Então, se você conseguir pré-aquecer, é recomendado. Olha só quem voltou aqui depois de quase 3 semanas, 2 semanas. Bom, para vocês foram só um corte, mas para mim foi todo esse tempo. Eu tô aqui com a 3060 de volta. Fiz o pedido dos componentes, dos DR-MOS que precisavam. Então tá aqui, esses dois DR-MOS aqui de baixo, ó, que tá faltando. Como vocês podem ver, tá sem capacitor a placa. Por quê? Bom, como eu tive que fazer todo aquele processo de tirar todos os DR-MOS e soldar novamente, acabou que deu uma amarelada nos capacitores. Então os capacitores eu vou trocar, esses aqui, vou colocar capacitor novo.
A bobina também deu uma amarelada no canto aqui, mesmo eu protegendo ela, como vocês viram, eu protegi, eu coloquei um monte de camada de papel laminado, só que não foi suficiente, deu uma amarelada ainda. Vou ver se na hora que dá uma limpada, passar um isopropílico, se dá uma melhorada. Mas assim, não tem muito o que fazer, porque tem que usar muita temperatura para poder soldar esses DRMOS. Mas basicamente é isso, partiu. Vou soldar aqui agora. Soldar todos os capacitores e ver se a plaquinha vai voltar à vida. Lembrando que ainda tem que tirar alguns sinais de oxidação que ela tem aqui ainda. Quando o componente vem novo, eu sempre gosto de passar um pouquinho de estanho nos pads dele, porque como os pads vêm limpo, né, eles não tem muita aderência, né, então eu tenho que passar um estanho aqui. Pronto. Passei o estanho, agora eu passei uma malha de soldadora para tirar o excesso e tá aí. Bom, é aquilo. Eu sei que na prática o papel laminado não vai proteger muito, né? Essas bobinas. Mas a gente coloca. O que custa, né? O que custa proteger? Fala, meu povo, olha só quem já tá na bancada, ela mesmo, a 3060. Bom, já tô aqui há um bom tempo. O que eu fiz? Soldei todos os DRMOS, como vocês podem ver. Soldei todos os capacitores novinhos. Tá certo que a placa de vídeo ficou parecendo um Homem-Aranha, vermelho e azul? Ficou, mas assim, não importa, são capacitores novos. Bom, a placa já tá aqui na bancada, vamos testar, vamos ver se a placa vai dar vídeo pra gente de primeira. Espero que sim, por favor, já tô aqui mexendo nessa placa há muito tempo. Deixa eu ver aqui. Chip esquenta. Temos vídeo, a placa de vídeo deu vídeo. O que eu vou estar fazendo agora? Vou estar colocando toda a carcaça dela, todo o dissipador. E eu vou rodar alguns testes de estresse para ver se a placa vai funcionar, tudo bonitinho. Se a placa já deu o vídeo, já é um excelente sinal. Mas basicamente é isso. Vamos lá, deixa eu montar e deixar aqui um prazo em teste. Depois vou fazer toda a limpeza da placa. Eu tenho que corrigir esses setores que estão um pouco oxidados aqui, que eu ainda não mexi. Mas é isso. Bom, então, meu povo, tá aí a plaquinha, a 3060. Eu já tirei boa parte da oxidação dela. Como vocês podem ver ali, ó, já tá melhor. Mas assim, eu ainda tenho que finalizar muitas coisas nela. Tenho que fazer a limpeza do dissipador, que tá bastante sujo. Mas ela já tá rodando um teste aqui no Formark, por enquanto. E até agora tá de boa. Então assim, provavelmente o defeito já foi solucionado. Agora é só mais esses detalhezinhos. Colocar a pasta térmica melhor. Vou ver se tem necessidade de trocar os thermal pads, ou se só limpeza. E é isso, já tá praticamente pronto. Tá aí, ó. Uma 3060. Deixa eu ver no vídeo. Ela é uma 3060 de cadê? 12 GB. É isso. Tá pronta. E já tem mais uma aqui na fila também, 3060, que por incrível que pareça é da marca Ino 3D, mas ela utiliza a mesma construção da Galaxy. Então essa aqui ela tá sem 1.8 volts, se eu não me engano. Então partiu. Mas é isso. Se você chegou até aqui e tiver interesse em me mandar alguma placa de vídeo, entre em contato comigo. Aí na descrição tem o link do formulário. Ou entre em contato pelas minhas redes sociais, as outras também tá aí na descrição. E você chegou até aqui, muito obrigado.